Tema de hoje: renovação é a chave do crescimento. Eu vou repetir porque só no tema eu acredito que Deus já está falando com você. Tema de hoje: renovação é a chave do crescimento. Problemas na vida da gente servem para a gente se reinventar. Os problemas acontecem para que a gente se reinvente. Nós podemos trabalhar também preventivamente, antes que os problemas aconteçam. Mas como na maior parte das vezes não sabemos sobre tudo, os problemas são como que sinais. Como aqueles sinais que aparecem no painel do seu carro, de que alguma coisa está errada ou alguma coisa está chegando no final. O combustível está indo para a reserva, o óleo está mais baixo do que deveria estar. Então, ou você conserta aquilo agora, ou o problema vai ficar maior. Mas problema tem que ser encarado como chance de crescimento, como a possibilidade de se reinventar. Quem não se reinventa fica para trás. E você pode ver isso se você tem pelo menos, eu diria a partir dos 30 anos de idade, já dá para você notar alguma coisa assim. Se você acompanhou a vida de algum amigo seu desde a adolescência, aos 30 anos de idade, é muito daí em diante. Quanto mais velho, mais notório isso vai ficar. Você vai notar a diferença dos caminhos que vocês decidiram. É interessante, moravam no mesmo bairro, estudaram na mesma escola, a condição financeira dos pais era relativamente parecida, mas quando chega aos 30, 40, 50 anos de idade, você olha e tem uma diferença muito grande entre a vida sua e a deles. Espero que você esteja lá em cima, tá? Não desejando mal para os outros, mas... o que fez essa grande diferença? As decisões que nós tomamos ao longo da vida. Quem se reinventou, se recolocou. Quem não se reinventou, ficou de fora, foi para a reserva. Foi perdendo oportunidades. Normalmente, quem não se reinventa é porque essa pessoa está acomodada. E os acomodados não tomam posse da terra prometida. Acomodado morre no deserto. A Bíblia tem esse símbolo do povo de Israel indo para o deserto, depois chegando à terra prometida. A maioria morreu no deserto. E é interessante notar quem foram aqueles que eram da velha guarda e que entraram na terra prometida. Você vai ver, por exemplo, um homem como Josué, ou você vai ver um homem como Caleb, por exemplo, que estava decidido, olhou ali os gigantes e não se atemorizou diante de gigantes e falou: o Senhor está com a gente, nós vamos conseguir. Todo mundo falando: olha, nós somos como que gafanhotos diante daqueles gigantes. Caleb falou: que coisa, não interessa o tamanho, interessa o tamanho do Deus que nós temos e vamos enfrentar, vamos vencer. Caleb tinha, a Bíblia diz assim, que em Caleb se encontrou um outro espírito, uma outra atitude. É essa atitude que leva a gente a crescer. Agora, gente acomodada, gente que vai levando as coisas que nem a gente fala, empurrando com a barriga, não chega a lugar nenhum, não se reinventa. Meu irmão, por que seus negócios não estão dando certo? Será que tudo é culpa do mercado? Será que não é falta de reinventar-se? Será que não é uma falta de atitude de trabalho? Disposição ao trabalho? Disposição ao crescimento? O que eu acho interessante na igreja de Atos que nós estamos estudando, é que aquela igreja ela teve que se reinventar, não quando estava em crise, mas ela se reinventou quando ela estava na melhor fase dela. Quando a gente lê o livro de Atos é interessante, a igreja, como ela começou? 120 pessoas. 120 pessoas foi o suficiente para fazer esse movimento que hoje toca bilhões de pessoas no mundo. E toca você até hoje. 120 pessoas. Essas 120 pessoas oraram, buscaram a Deus, cresceram com Deus, experimentaram algo ali de Deus. Pedro naquele dia se levanta, prega, quase 3.000 pessoas se convertem. Então nós temos lá um grupo grande, de quase 3.000 pessoas. Depois o mesmo texto ainda em Atos 2, fala no versículo 47, que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quanta gente não ia se convertendo no dia a dia daquela igreja, ia aumentando. Daqui a pouco Pedro e João, capítulo 3, Pedro e João sobem para o templo para a oração.
Um homem aleijado é curado, o que acontece? Pedro prega, mais pessoas se convertem e o número sobe para quase 5.000 pessoas. Isso tudo em um curto espaço de tempo. E a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, coloca para mim o texto, por favor. Em Atos 6, começa a narrar esse momento da vida da igreja. E diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Na tradução de Almeida, traz assim, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos. Foi mais do que o dobro, porque o mínimo múltiplo é 2. A igreja estava crescendo e crescendo muito, e crescendo rapidamente. Então nós estamos aqui no momento de maior crescimento da igreja. O que diz o texto? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas, e você tira aqui de mim, acho que eu sei de cor, né? Eu sei de cor na outra tradução. Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Na tradução de Almeida diz assim, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. No maior crescimento, surgem problemas. Crescimento traz problemas. Tem gente que acha que vai crescer na vida e não vai ter problema. É o contrário, vai aumentar os seus problemas. Falo na minha experiência, por exemplo, pastoral. Uma coisa era essa carisma com 50 pessoas. Era uma delícia, maravilha. Tinham nossos problemas? Tinham. Eram grandes, para nossa época, claro, enormes. Enormes. Mas não se compara aos problemas de hoje. Multiplicando-se o número dos discípulos, multiplicou-se os problemas, as murmurações, os trabalhos, as coisas que acontecem. Todo crescimento traz problema. Tem gente que pensa o seguinte, o cara é trabalhador e fala, diretoria, vida boa. Diretoria é que morre do coração, você já percebeu? Já percebeu que quem morre do coração é o presidente do banco e não o funcionário? Então, quanto mais você cresce, mais problema tem. Ou você se prepara para o crescimento, ou o crescimento vai matar você. Crescimento é bom, mas você tem que saber se preparar para ele. É por isso que eu queria provocar você a antecipar o teu crescimento. Eu quero me preparar para poder crescer. Nesse sentido, teve um irmão que uma vez chegou para mim e falou, Anésio, Deus dá o peixe do tamanho da frigideira. Então vamos ampliar nossa frigideira, vamos aumentar aqui, vamos crescer, vamos preparar o crescimento, preparar a base para o crescimento, que quando ele vem a gente está preparado. Releitura, Atos 6, de 1 a 7, diz assim, naqueles dias, crescendo-se o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram-se, que eram de fala hebraica, reuniram-se com todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, a gente não tem como saber essas informações todas, é muita gente, a gente nem sabia que a mulher era viúva, eu não tenho nenhum contato com ela. Alguém nos ajude nisso, por favor, porque nós temos outras obrigações para fazer e eu estou precisando de gente para me ajudar. É isso que Pedro falou em nome de todos. E aqui continua. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos, quanto a nós, diz a outra versão, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Mais crescimento. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Em todo momento novo da vida da igreja, surge uma nova liderança. Sempre que algo novo está acontecendo, uma nova liderança se torna necessária. Não é diferente nesse tempo aqui da nossa comunidade. Eu estou dizendo isso para você porque é muito provável que no ano que vem, ou quem sabe nesse ano já, Deus esteja falando ao teu coração e daqui a pouco seus pastores também vão chegar para você
e falar igual aquele tio Sam, né? Apontar para você e falar, you. I want you. Nós vamos chegar para você e dizer, nós queremos você, para nos ajudar, para trabalhar, para se dispor, para ser usado por Deus, para ser uma pessoa para nos ajudar aqui em áreas, em funcionamento dessa comunidade, porque nós estamos antecipando o crescimento e precisamos rapidamente formar uma nova liderança. Um tempo novo tem sido profetizado para nós. Acredito que desde julho desse ano para cá, Deus tem falado com a gente, trabalhado no nosso coração, e uma nova liderança se torna necessária. Não só de gente nova, mas também os antigos se renovarem. Porque quem não se renova fica para trás. Então esse é um alerta para todos aqueles que começaram com a gente, aqueles que nos lideraram até agora. Eu reuni com a liderança dessa comunidade há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, e eu me lembro, um líder de cada ministério, e eu disse uma palavra para eles interessante. Eu falei para eles, irmãos, vocês deram o melhor de si, assim como eu. Cada um de nós deu o melhor. E graças a Deus a Carisma chegou onde chegou até agora, por causa da fidelidade e dedicação de cada um de vocês, e eu me incluo nesse meio também, cada um de nós deu o melhor. Isso é positivo. Mas tem um alerta aqui. Chegamos no nosso limite. Todos nós demos o nosso máximo. E o nosso máximo é isso aqui. Se nós queremos crescer mais ainda e tocar mais pessoas e abençoar mais vidas, ou Deus coloca gente nova, ou as duas coisas. Deus precisa colocar gente nova e renovar a gente também. Por isso eu já estou me antecipando, porque eu não quero ficar para trás. Eu quero ver isso aqui crescendo mais ainda, mas não quero ficar para trás. Então eu tenho que me renovar, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que aquecer o meu coração. E aqui eu quero mostrar para você que em cada área da sua vida, na sua área, você precisa dessa renovação, senão você vai ficando para trás. Eu vou te mostrar como não ficar, como crescer nesse sentido. Quando Deus chegou para Moisés, para começar a preparar o povo para ir para a terra prometida, o começo daquele livro, Números, que significa no deserto, então aquele livro que começa a narrativa do povo no deserto, que precisaria se organizar para ir para a terra prometida, Deus manda Moisés contar o povo e organizar a liderança. Sem uma liderança sólida, seria impossível fazer algo duradouro naquela terra. Então ele começou a trabalhar isso. Mas me chama a atenção no texto de que Deus manda Moisés contar o povo. Entre nós, Deus não sabia quanta gente tinha. Claro que sabia. Não era mais fácil Deus chegar para Moisés e falar, eu vou facilitar a tua vida, tem tantas. Não era mais fácil. Gente, sem recursos eletrônicos nem nada, fazer uma contagem de quase 3 milhões de pessoas, você não acha que é um negócio para lá de trabalhoso? Muito bem. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas Deus não trabalha com preguiçosos. Deus não trabalha com preguiçosos. Pessoa que está falando, eu não quero trabalho, você está me dizendo, eu não quero crescimento. Deus, se você fala para Deus, Deus, eu quero crescimento na minha vida, Deus fala, legal, vou te dar trabalho e tudo mais. Mas então vou te dar problema, porque aí eu te incentivo mais ainda. É interessante notar que 2 vezes na Bíblia, a Bíblia diz assim, a tribulação produz. Ou seja, você está precisando de crescimento, Deus vai te dar o que? Tribulação. Porque ela vai te desacomodar. O nosso problema, como eu disse antes de ministrar aqui para vocês, o maior problema nosso, o maior pecado para a gente vencer é o pecado da preguiça e do comodismo. São os mais difíceis da gente largar. Porque quando a gente está com preguiça e com comodismo, a gente vai deixando para lá, a gente não toma algumas atitudes, a gente retarda tudo. E aí, meu querido, a vida é tempo, o tempo acaba. E aí o juiz apitou, fim de jogo, morte, vem te buscar, meu querido, lá com o facãozão dela, não é? E vai te levar embora e acabou. Não tem mais jeito, não tem prorrogação. Então, a gente tem que correr e se desacomodar. E às vezes o que desacomoda a gente são problemas. O contrário também é interessante. A gente pensa que vida boa é uma vida sem problema. Que vida boa é uma vida que está tudo legal na vida da gente. Sem problema algum, tal. Há períodos assim na nossa vida. Mas deixe-me te dizer, esses períodos são períodos perigosos.
A Bíblia diz no livro de Ezequiel, o profeta, começa a alertar o povo, dizendo lá sobre o passado, sobre Sodoma e Gomorra, e ele fala assim, este é o pecado de Sodoma e sua irmã Gomorra, e diz assim, a sua próspera tranquilidade. Quando a pessoa está num tempo de prosperidade, de tranquilidade, é um perigo grande que essa pessoa está passando, é um momento difícil para essa pessoa que está passando. Ela não está sentindo nada difícil, para ela está uma maravilha, mas Deus sabe que naquele momento ela não vai produzir nada, ela vai sentar-se como um rei gordo, sentado num trono, não fazendo nada, ou seja, chamando o seu próprio óbito, o óbito do seu sucesso, do seu crescimento, da sua produtividade. Quem produz? Quem produz é quem está trabalhando. Quem produz é quem está fazendo alguma coisa. E muitas vezes quem produz, a Bíblia até fala, quem sai chorando e plantando a semente, com alegria depois vai trazer os seus frutos. Note, quem está plantando está o quê? Chorando. Quem está plantando está difícil. Quem está plantando é hard work. Trabalho difícil, trabalho duro. Quem está plantando está esgotado, muitas vezes. Está no limite algumas vezes. Eu tive semanas bem cheias mesmo. No qual, assim, eu tive que assim, selecionar de 10 coisas para fazer, ter que cortar, porque não cabia na agenda. E assim, separar tempo com a família, tempo de descanso, algumas vezes realocando alguns horários, a coisa estava difícil. Final do dia, sempre esgotado, sempre cansado, mas realizado. Era interessante quando alguém falou, Anésio, você está bem cansado. Eu falei, mas estou realizado. Por quê? Porque eu estou produzindo, eu estou plantando. Eu estou dando esse gás todo porque eu tenho pressa do que eu quero que já comece a acontecer em breve na minha vida. Por isso que eu estou correndo nisso. Mas está tudo dentro de controle. Eu estou me organizando. É importante você saber que quando você está crescendo, você precisa ter em mente que você não pode abandonar algumas práticas que te levaram até aquele crescimento. O problema de algumas pessoas é que elas se perdem no meio do crescimento. E elas se esquecem do que as levou àquele crescimento. Qual é a base daquele crescimento dela? Então, no auge do seu crescimento, ela para de praticar aquelas coisas que a levaram para o crescimento. Então, saiba organizar a sua vida de tal maneira que você, mesmo em tempos de correria e de crescimento, você tem ali todos os seus momentos bem reservados e bem guardados na sua agenda. Estou dizendo isso porque eu me lembro, eu precisava marcar uma reunião com o irmão, reunião importante, tempo importante. E o cara, legal, você pode amanhã? Eu falei, não, amanhã não dá. Depois também não dá. Eu falei, deixa eu te antecipar, eu posso daqui a 3 semanas. Dia tal, em tal horário. O irmão, com carinho, não foi assim especulação, com carinho, ele falou, Anésio, você está com a agenda muito cheia. Você está tudo bem? Eu falei, tá, não pode deixar. Fica tranquilo que se você está querendo saber se eu estou com tempo com a família, tempo de descanso e até tempo de lazer, isso também está agendado. Isso que eu estou te falando da agenda cheia, significa que eu também tenho, dentro dessa agenda, meu tempo com a minha família, meu tempo de descanso, meu tempo de lazer. Por quê? Eu não posso abandonar aquelas coisas que me trouxeram até esse momento. Eu não posso, querendo mais tempo, debitar tempo da minha família. Eu não posso, querendo mais tempo e mais crescimento, debitar do meu tempo com Deus. Como é que eu posso chegar assim e falar, estou tão ocupado com a igreja que eu não tenho nem tempo para orar? Como isso? Não posso fazer uma coisa dessa. Eu não posso abandonar meu tempo de estudo da palavra de Deus. Eu não abandono. Eu não só estou dizendo que eu não posso, eu não abandono. Mas aí você não tem tempo para fazer outras coisas. Outras coisas, desculpe, as outras coisas que esperem. Esse aqui é importante, é isso que vai me levar ao crescimento e eu não posso abandonar. Você precisa saber bem as prioridades da sua vida quando você está em tempo de crescimento. Mas lembre, tempo de crescimento é tempo de sofrido? É. Sai chorando e plantando. Mas eu te digo, você vai voltar com alegria, colhendo seus feixes, celebrando. Vai ver como é bom. Agora, quando for aquele momento, celebrou, alegrou-se, joia, não vou me acomodar, vou plantar de novo. Por isso que eu costumo dizer, não coma as sementes. Principalmente se você plantou abacateiro. Não coma semente. Elas são para serem plantadas. Deus não trabalha com preguiçosos.
Deus queria que Moisés se envolvesse com o crescimento da congregação de Israel. Por isso que Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vai contar o povo. O senhor não sabe, não pode falar? Não vou falar, vai contar. Não vou abençoar a preguiça. Vai você fazer, vai se envolver. Deus queria que Moisés tocasse de perto tudo o que estivesse acontecendo. Os nossos dias, queridos, não são diferentes desses princípios que regeram a nação de Israel naquele tempo. Dentro de nós existe essa palavra de Deus santamente nos inquietando. Já faz momentos, meses desse ano que nós estamos percebendo. Deus está respondendo orações, Deus está nos dando crescimento, Deus está nos levando na contramão até mesmo da crise econômica que está no nosso país. Em tudo nós estamos crescendo. Parece assim, fica claro para nós, tem uma terra melhor para nós. Igual aquele povo, estava no deserto, mas falava, eu vou para uma terra que mana leite e mel. Eu vou para um lugar muito bom, eu estou levando minha família para um lugar melhor. Eu tenho certeza de que Deus está fazendo isso nos nossos dias. Para o ano que vem, nós estamos preparando aqui na nossa comunidade uma nova escola de ministérios, onde nós vamos treinar você para o seu crescimento e para o seu treinamento pessoal, para você se tornar um líder dentro da sua área. É um treinamento de líder, para você ser líder na sua área. Vem crescer com a gente aqui, se prepara, reserva um tempo. O ano que vem, ao longo da semana, você vai estudar com a gente, buscar a Deus junto com a gente. Deus também vai treinar você para ser um melhor profissional, fazer diferença na sua empresa. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse próximo ano de 2017 vai ser um ano de treinamento, de crescimento e de preparo para você, para grandes conquistas na sua vida. Desacomodação, meu irmão. Desacomodação. Vamos crescer. Para isso nós vamos projetar. Ninguém consegue conquistas grandes sem treinamento. Por isso nós queremos treinar você. Esperamos que você tenha um coração aberto e disposto para isso. Quando você vai fazer um curso, normalmente, principalmente, vamos lá, papai e mamãe, ano que vem, vai levar seu filho para a escola. O que a escola te faz? Te dá uma lista chamada material escolar. Para o seu filho estudar, você tem que cumprir essa lista aqui de material escolar. Pois bem, você quer crescer conosco? Por que conosco? Porque nós vamos crescer junto. Nesse próximo ano, eu tenho uma listinha de material escolar para você. Primeiro, visão. Quem não tem visão, o que é visão? Um ideal claro. Eu misturo muito a palavra sonhos e visões. Algo que eu sonho, algo que eu desejo, algo que eu mirei, um objetivo. Quem não tem isso, o que vier serve. Como é que você sabe que você alcançou o alvo se você não tinha alvo? Como é que você consegue medir o quanto você precisa crescer se você não sabe para onde você está indo? Como você vai saber que chegou se você não sabe para onde está indo? Quando não se tem visão, qualquer lugar então serve. Mas quando se tem visão clara, quando você sabe o que você quer, então um monte de caminho não serve para você. Se você sabe para onde você está indo, você está saindo aqui da Carisma e você vai para o centro de São Paulo, entenda bem, não interessa para você pegar qualquer uma das nossas rodovias aqui sentido interior. Você fala, é para o outro lado, não serve. Alguém chega para você e fala, olha, tem trânsito lá para São Paulo, mas aqui o sentido interior está vazio, está vazio. Aí daí. Não vai levar para onde eu quero. Você vai dizer não para algumas oportunidades, porque elas não te levam para o seu objetivo. Por quê? Porque você tem um objetivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é você na próxima versão? Os softwares fazem isso hoje, né? Ah, versão 2.0 e tal. E aí, o que é você? O que é um update em você? Uma versão 2.0 sua? O que é? Como é você numa versão melhorada? O que pode melhorar na sua vida para o próximo ano? Como eu estou falando de poucas coisas. Aliás, eu estou falando mais de treinamento para então eu crescer. Mas se você quer isso, você precisa ter essa visão. E pagar o preço para isso. Entenda aqui, todo crescimento tem sofrimento. Todo crescimento exige de nós sacrifício.
Algumas pessoas, eu me lembro, eu estava conversando com um pastor, isso foi semana retrasada. Ontem eu estava ministrando para um grupo de pastores na Zona Sul de São Paulo. Foi uma delícia. Obrigado aos irmãos aí nas redes sociais que disseram, orando por mim. Foi maravilhoso, um tempo muito gostoso, um tempo de despertamento ali para todas aquelas igrejas. Eu percebi uma ação de Deus muito gostosa. 2 semanas atrás eu conversava com um pastor. Eu sei que ele vai me ouvir aqui, é um irmão muito querido, ele sabe que eu exortei dessa maneira. E esse irmão, ele estava assim, ele queria crescer, ele estava falando comigo sobre o crescimento da igreja, do ministério e tudo mais. E então eu comecei a falar para ele, falei, querido, você precisa, eu dou aqui uma lista, você precisa ler isso, estudar isso aqui, você precisa de um tempo de oração assim, você precisa fazer isso. Vanessa, assim, não tenho muito tempo para isso. Desse jeito, nem sábado eu vou ter tudo mais. Eu falei, então você não quer crescer. Não existe crescimento sem sacrifício. Eu dou graças a Deus pela família que eu tenho. Como eles me compreendem? Eles são maravilhosos. Porque eu não tenho sábado. Meu sábado é trabalho difícil. Às vezes até 3, 4, 5 da madrugada para estar aqui domingo de manhã. Porque aquilo tem que estar na mente, a mensagem tem que estar queimando no coração. Eu nunca vou passar para você, eu nunca vou servir comida fria para você. Vou servir aquilo que está quente no meu coração. Ao longo da semana tem que estudar, tem que buscar, tem que estudar, tem que pesquisar, você tem que fazer tudo isso. É hard work, é trabalho. Quer crescer? Tem que sofrer. Você quer crescer? Tem sacrifício. Não existe crescimento sem sacrifício. Então, meu querido, se você pretende experimentar coisas novas na sua vida e sair do comodismo, saiba que você tem que ter uma visão clara para onde você vai e topar pagar o preço para chegar até lá. Eu vou te mostrar aqui em Atos 6, no versículo 4. Os apóstolos chegaram ali para aquela multidão toda e falaram o seguinte, e nos dedicaremos, na outra versão diz, e nós nos consagraremos, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esses caras aqui acertaram em cheio. Vou explicar o porquê. O crescimento nos afasta naturalmente, sem percebermos, daquelas práticas que nos trouxeram até esse ponto de crescimento. Por exemplo, no casamento. O casamento amadureceu, o casamento está bom, o casamento está gostoso. E aí, como fruto desse relacionamento gostoso do casamento, vocês decidem ter um filho. Então, muitos aqui de vocês me ouçam, vocês que vieram aqui apresentar as crianças, me ouçam. Tiveram um filho e hoje o foco está na criança, é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito gostosa. Note, o que é que trouxe aquela criança para esse ambiente? O que é que gerou esse ambiente? O que trouxe tudo isso? Sabe o que foi? Aquilo que vocês praticam desde lá do romance, lá do namoro. Vocês saíam juntos, passeavam, se beijavam bastante, conversavam, trocavam recadinhos, ligavam um para o outro, aquela coisa fofa, gostosa, maravilhosa, apaixonante, legal. Tudo isso vocês faziam. Aí nasce a criança, põe todo o foco na criança, se esquece um do outro. No momento de maior crescimento da sua vida, você está deixando de praticar aquelas coisas que te trouxeram até aqui. É por isso que um monte de casamento não dá certo ao longo do tempo. É possível ter 25 anos de casado, 30 anos de casado e continuar apaixonado um para o outro? Claro que sim, desde que você não pare de praticar essas coisas. Ah, pastor, mas e os filhos? Filhos você está criando para outro, meu amigo. Essa sua filhinha linda, maravilhosa, viu papai? Deixa eu mexer com o papai. Essa sua filhinha linda, maravilhosa, daqui a pouco vai chegar um camarada lá, aí ô, senhor fulano, muito prazer. Ele vai chegar assim para ele, sabe o que é? Eu olhei para ela assim, ela olhou assim para mim, entendeu? Aí nós, entendeu? É nós, mano. E aí? Mamãe querida, aquele filhinho lindo que você tanto cheira e beija e tudo mais, tal. Um dia você vai ter uma nora. O seu marido é que você está criando para você. A sua mulher é que você está criando para você.
Eu não estou falando que a gente não tenha que dar atenção para os filhos. Eu estou dizendo que você não pode parar de praticar as coisas que geraram o filho. E o que é que gerou o filho? Romance, carinho, amizade, relacionamento, preparo, sexo. Alguns não sabem o que é isso, tá? Já até esqueceram o que é isso. Relacionamento. É isso que deu a base toda para vocês chegarem onde vocês chegaram agora. Não pare de praticar essas coisas. É interessante notar quando uma pessoa tem um negócio novo, ele abriu uma microempresa, ele fez planos, projetos, ele sonhou. Aí um dia você começa esse novo negócio toma seu tempo. Esse novo negócio, você não tem mais tempo para fazer nada, inclusive para praticar aquelas coisas que te levaram até ali. Sonhos, desejos, planos, visões. O que acontece? O negócio começa a falir. Não dá certo. Por que razão? Porque você deixou de praticar as coisas que te trouxeram até ali. Em Atos, a igreja está crescendo. Multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja está crescendo, está numa sua fase de crescimento imensa, sacerdotes se convertendo, a igreja está assim, sabe, revolucionando Jerusalém. Inclusive, ali em Atos mesmo, tem uma narrativa de quando eles chegam para evangelizar num lugar, diz assim, aqueles que viraram Jerusalém de cabeça para baixo chegaram até nós, não é? Aqueles que revolucionaram uma cidade toda estão chegando aqui também. A igreja estava nesse pique de crescimento. No auge do crescimento, surgem problemas que ia tomar mais tempo daqueles apóstolos. Falaram, não, eu preciso de mais gente trabalhando com a gente, porque nós não abandonaremos, eles falaram duas coisas, a oração e o ministério da palavra. Isso eu não vou abandonar, porque foi isso que me trouxe até aqui. Essa é a base do meu crescimento, isso eu não posso abandonar, eu tenho que continuar. Então, quais são as práticas do seu crescimento? Quais foram as melhores? Se você não está na melhor fase da sua vida, pare e pense, o que te fez estar naquela melhor fase da sua vida? Talvez naquele tempo você se dedicava mais a estudar, a pesquisar, a conhecer algumas coisas. Meu querido, volta a fazer essas coisas. Vai ter tempo com Deus. Vai buscar uma visão, uma direção do que você vai fazer nesse próximo ano. Vai buscar algo que é capacitação que vem de Deus para você. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela parece meio mágica. Eu não gosto, mas eu não tenho outra para te usar nesse momento. Você precisa da unção de Deus na tua vida. E você sabe muito bem quando alguém está ungido por Deus e quando alguém está vazio. Você sabe muito bem quando alguém está cheio do Espírito Santo e quando alguém está vazio. Você sabe. Inclusive você sabe quando você está assim. E o que te leva a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ouvindo a Deus, conectado com os céus, que realiza coisas, você sabe. Oração, tempo com Deus, dedicação na palavra, adoração. Você só lê a Bíblia de domingo quando a gente põe na tela ainda. E quer crescer? Você só ora quando a gente fala no culto que é para orar. Tem que orar no dia a dia, tem que crescer com Deus, tem que buscar Deus, tem que ter sede, fome, desejo de crescer. São essas coisas que nos levam até o ponto de crescimento. Se você para de fazer isso, você vai perdendo tudo aquilo que você construiu. Em Gênesis 13, no versículo 14 ao 18, conta a história de Abraão. Que o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Manre, em Hebrom. Me chama a atenção que a palavra Manre significa unção e Hebrom significa comunhão. Me chama a atenção disso. Onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Note aqui que o texto começa dizendo, põe o início do texto para mim, por favor. Presta atenção que Abraão só conseguiu ter uma nova experiência com Deus
depois que Ló se separou dele. Começa o texto. Depois que Ló se separou dele. O mesmo acontece, por exemplo, no profeta Isaías. Isaías 6, versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O que estava acontecendo na vida de Isaías eu não sei, mas de alguma forma foi só depois que Uzias morreu que Isaías conseguiu ver o Senhor, ter uma experiência com Deus. Uma pergunta que só você pode responder: existe alguma coisa a qual você é muito apegado que precisa morrer em você? Porque talvez você não está crescendo por causa de algumas coisas que estão em você. Algumas coisas que se tornaram entraves na vida de muita gente e as pessoas não crescem enquanto essas coisas estão lá. Muita gente não está crescendo por falta de perdão na vida. Não perdoa, fica amargurado, está chateado, carrega aquele peso no coração. Meu irmão, você está ferindo só você com isso. Você está segurando a tua vida, a falta de perdão está travando a tua vida. Libera, meu amigo, libera isso para o teu bem, libera. Perdoa, abençoa. Ora pelos seus inimigos, diz a Bíblia. Abençoa. Deus abençoa tanto aquele cara, mas abençoa tanto, que ele para de me encher. Pronto, olha que oração. Vai orar. Tem gente que está travado na vida financeira porque não paga dívida. Aquilo fica te martelando, minando as suas forças, te deixando sem graça. E aqui eu me refiro a dívida com pessoa física. E as dívidas jurídicas, você resolve juridicamente. Mas as dívidas com pessoa física, ela tem relacionamento. Pedi dinheiro emprestado para você e não paguei. Aí eu te vejo e fico sem graça. Pior, na mesma igreja. Aquela coisa assim, passa batido com medo, com vergonha de olhar no olho do outro. Não pode ser assim. Paga. Aproveita o fim de ano. Economiza. Ah, não tem dinheiro, vende seu carro. Faz qualquer coisa. Ah, eu vou trabalhar com a pé. Mas fica sem dívida. Talvez você precise se organizar, mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Capítulo 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Note, a visão começa, primeiro, desde onde você está. Qual é o seu estado atual? Quem é você hoje? Como está a sua saúde hoje? Como estão suas finanças hoje? Como está seu tempo com Deus hoje? Quais são os seus projetos de hoje? O que você planejou para aquele tempo que era para hoje e onde você se encontra hoje? Então, se encontre primeiro, se descubra primeiro, se entenda primeiro como você está e a partir daqui, olhe norte, sul, leste, oeste, a partir de onde eu estou, até onde eu posso chegar. Então, o que você está vendo? Com o que você anda se alimentando? Eu gosto de ler pessoas que sabem mais do que eu. Eu gosto de assistir coisas que são melhores do que eu. Eu preciso ver gente que está fazendo melhor do que o que eu faço. Por quê? Porque eu quero crescer. Eu quero me alimentar disso. Segunda coisa que você precisa, além de visão, chama-se organização. Organização nos levará a fazer muita coisa em pouco tempo. Muita coisa a gente não faz por falta de tempo, porque a gente não se organizou. Não é que faltou tempo, é que a gente não se organizou para comportar aquelas coisas dentro do tempo que nós temos. Porque tempo é a única coisa que Deus nos deu soberania. Todo mundo tem 24 horas e todo mundo faz com o seu tempo o que quiser. O cara fala, prioridade máxima na minha vida hoje é fazer exercício porque eu preciso cuidar da minha saúde. Faz! Ah, eu não tenho tempo. Tá bom, tem um ataque cardíaco. Então você vai no médico, o médico fala, cara, você quase morreu. Então, para amanhã já você tem que fazer caminhada. Você não acha que esse cara ia arrumar tempo para fazer caminhada? Aí ele arruma. Você nota? A tribulação produz. Mas, meu querido, aprenda a prevenir tudo. Começa a praticar agora aquilo que você já precisava estar praticando. Salmo 90, versículo 12, eu estou colocando aqui uma paráfrase do texto. Aquele texto, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Diz assim na paráfrase, nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo, para que possamos crescer em
sabedoria. Isso é uma oração. Deus, eu quero fazer melhor com o meu tempo. Se organize. Organize a sua agenda. Organize as suas anotações. Organize a sua mesa. Organize o seu tempo. Aliás, eu sou uma pessoa desorganizada. É mesmo? Deixe-me ver o seu celular e as fotos. Coisa que a gente mais faz. Você percebeu? Você nunca vai ver aquilo. E nunca deleta também. Organize. Organize suas anotações. Organize aquilo que é importante, onde você vai realizar e fazer algo, aquilo que precisa estar organizado, tem que ter um planejamento. Aproveite agora o fim de ano para colocar essas coisas em ordem. Faça uma lista de tarefas, 1, 2, 3, 4, põe ali para te incomodar, enquanto você não terminar e ticar cada uma delas, você não desiste. Organize a sua casa, para encontrar melhor as coisas. Muito do seu tempo que você perde para ir trabalhar, porque você não acha o sapato, não acha chinelo, não acha o cinto, não acha, não é? Está desorganizado. Organize o que você escreve. Se eu te falar que em 1985, eu ouvi um pregador trazendo uma mensagem que marcou muito a minha vida. Eu tenho essa mensagem anotada, e se eu precisasse te mostrar agora essa mensagem, eu mostraria, porque eu sei exatamente onde ela está anotada. Se aquilo é importante, então se organize. Como é que você organiza os seus papéis, os seus estudos, os seus projetos? Outra coisa, gaste tempo de qualidade com pessoas importantes para o teu crescimento. Ouça pessoas que te inspirem, busque coisas novas. Para isso você precisa arrumar tempo. Tem homens que eu sei que eles têm tanta coisa para me ensinar, eu preciso de tempo para ouvir esses caras. Isso é importante para mim. Gaste tempo com isso. Minha agenda está muito cheia. Delete algumas pessoas. Tem gente que só está sugando o teu tempo. Tem gente que para os quais a pessoa fala, vamos marcar. Cara, não vou, não dá. Você precisa aprender a dizer não. Selecione bons livros para ler dentro da sua área. Não vou fazer você passar vergonha. Mas não precisa nem levantar a mão quem fez. Mas quem aqui já leu mais de 10 livros esse ano? Talvez eu não tenha um número tão expressivo de pessoas aqui. E depois você me fala, eu quero crescer. Quer nada. Você só está com vontade, sim, achando, tal, mas querer não está, porque você não lê, você não busca, você não se esforça. Então, quem são os grandes expoentes da sua área hoje? Ou da área que você pretende fazer, do que você pretende chegar? Quem são os melhores profissionais dessa área? Você está assistindo os caras, está vendo os caras? Internet está aí para isso. Internet não está para você ficar lá no Facebook vendo só as fotos dos indivíduos e falar, essa coisa ainda emagreceu, essa danada. Olha que coisa. Não é para isso que está lá. Vai usar para outra coisa. Vai ler, vai pesquisar, vai crescer. Aí mais um segredo para você. Não saia dando tiro para todo lado depois desse culto, não. Não, agora eu tenho que fazer um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa. Querido, guarda isso daqui. É melhor pouca coisa, eu escrevi pouco. Obrigado, corrigiram. É melhor pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Guarde isso para você. Então, vamos lá, revisando. Primeiro, visão. Você precisa de um tempo de oração, de dedicação a Deus, para ter uma visão, uma ideia que vem de Deus. Abraão foi construir um altar lá nos Carvalhais de Manre, junto a Hebron. Foi ter comunhão com Deus, buscar a unção de Deus e foi construir altar para Deus. Ele sabia, minhas boas ideias, minha direção vem de Deus. Se você sabe que vem de Deus, dedica tempo para Deus. Aliás, eu posso falar isso porque eu sou pastor. Para de faltar na igreja, meu querido. Você falta na igreja para qualquer coisa? Acorda de manhã, tem uma chuvinha, não vou, é de açúcar agora, indivíduo. Pode mais vir para o culto debaixo de chuva? Você precisa estar aqui para receber essa palavra de Deus. Eu escuto pela internet, depois você sabe que não é a mesma coisa. Você precisa desse tempo com Deus.
Separe isso na sua agenda, põe como prioridade. Como é que você pode dizer que Deus é prioritário na sua vida se no primeiro dia da semana, no primeiro momento da semana, você não pega e não reserva para Ele? Então, dá a primícia da sua vida para Deus, se dedique para Deus, se entregue para Deus, você vai experimentar coisas grandes. Segundo, você precisa se organizar. Terceiro e último, conquista e coragem. Em toda a história da conquista da Terra Prometida, muitas batalhas aconteceram. Ela não foi fácil. Muitos empecilhos. Inimigos novos surgiram. Problemas que antes não tinham, agora tinham. Como eu disse, existem problemas que só vêm com crescimento. Quem não tem problema? Gente acomodada. Quem está acomodado não tem problema. Mas a conquista da Terra Prometida não é coisa para covardes e para acomodados. Gente que não quer enfrentar empecilhos que surgem, vai acabar morrendo no deserto. Atos 6, 1, novamente lembrando o texto para você, agora pela versão de Almeida, diz assim: multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração. Qualquer coisa grande que a gente vai fazer na vida, você vai sofrer oposição. Eu sempre gosto de ser um cara legal, meu jeito. Eu gosto de não ter briga com ninguém. Eu evito briga, evito problema, bato papo na boa. É o meu jeito, sempre fui assim. Então eu sempre imaginei assim, acho que eu não vou ter gente que não gosta de mim, né? Eu gosto de ser legal com todo mundo, eu gostaria de ter gente assim perto de mim, então vai ser legal. Até que esse negócio de redes sociais surgiu. E eu descobri um tipo de gente chamado haters. Os haters são gente que te odeia sem motivo. Ele não gosta de você. E se você responder para ele com gentileza, ele não vai gostar mais ainda de você. Ele não quer fazer paz com você, ele quer te criticar e fazer média em cima de você. Eu nunca imaginei que esse tipo de coisa ia acontecer comigo. E esses tempos atrás apareceram alguns haters nas minhas redes sociais. Gente falando de tudo. Gente criticando. Gente falando do que eu prego. Teve até um camarada que falou: Neto, eu detesto as suas mensagens. Eu falei: legal, peguei e bloqueei ele. Aí numa outra rede social minha ele falou assim: por que você me bloqueou? Pro teu bem, você não detesta, eu não quero que você deteste, eu quero que você fique bem. Se eu estou te fazendo mal, eu sumo da tua vida. Não tem problema. Olha que coisa boa. Mas o cara ficou me seguindo em tudo quanto é canto que eu ia. Um dia, quando eu fui orar sobre esse assunto, e confesso para você, eu fui orar abençoando o rapaz. Deus abençoou o carinha. Ele está mal com ele mesmo, ele está chateado. Ele está precisando odiar alguma coisa e me encontrou. Que ele me desencontre. Que ele se encontre na vida. Eu abençoei a vida dele. Mas naquele dia, eu confesso que sem fazer verbalmente uma pergunta para Deus, do meu coração tinha uma pergunta: mas por quê? Só que ao mesmo tempo, sem fazer essa pergunta, veio no meu coração também uma resposta. E ela para mim é positiva. Você está crescendo. Você está crescendo. Se você vai fazer coisa grande na vida, você vai sofrer oposição, meu irmão. Tem um provérbio que diz assim, eu gosto desse provérbio: se você levar um chute no traseiro, significa que você estava na frente. Se você está sendo criticado, é porque você está na frente, está fazendo diferença. É como numa corrida, quem te chama mais atenção? Quem está na frente. Quem que todos os outros visam ultrapassar? Quem está na frente. Os outros corredores querem que o primeiro faça o quê? Que ele tropece. Então, meu querido, crescimento precisa vir acompanhado de coragem. Coragem de enfrentar situações difíceis. Coragem de ser o primeiro a lidar com uma situação que você nunca viu, porque naquela estrada não tem ninguém correndo na sua frente, você está correndo primeiro, você não sabe o que vai ter na próxima curva. Coragem para enfrentar situações, e aqui é o último texto que eu quero ler. Posso pedir para você acompanhar em pé comigo? Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus, mas eu quero que você leia e preste atenção nessas expressões: ser forte e corajoso. Olha só o que o texto aqui diz. Josué 1, versículo 6 ao 9, diz assim:
Seja forte e corajoso. Pode repetir comigo só essa frase? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente o quê? Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a sua direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que palavra maravilhosa! Deus está dizendo isso para você. Você vai prosperar, vai ser bem-sucedido se você praticar isso que está aqui na palavra de Deus. Texto continua. Não foi eu que lhe ordenei. O que diz? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Vamos falar juntos? Vamos falar junto? Aliás, vamos fazer diferente. Você não precisa dar a mão, mas de alguma forma, toca em quem está do teu lado, põe tua mão de alguma forma e lê junto o versículo 9 comigo. Não fui eu que lhe ordenei. Continua a leitura bem forte. Você está falando para a pessoa do teu lado. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. É isso aí. Vai crescer, meu irmão. Palavra de Deus para você. Seja forte e corajoso para fazer o que Deus mandou você fazer. Seja forte e corajoso para andar na lei do Senhor. Você não vai precisar fazer maracutaia, não vai precisar fazer negócio errado. Anda na lei, seja correto, seja forte e corajoso para ser justo, piedoso, correto, íntegro, de bom caráter, de boa moral. É isso que Deus vai abençoar. Seja forte e corajoso para tomar posse da terra que o Senhor, teu Deus, hoje está te dando. Preguiçoso, morre no deserto. Mas forte e corajosos entram na terra prometida. Essa é a palavra de Deus para você em nome de Jesus. Amém? Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos que entrou aqui hoje. Que eles sejam fortes e corajosos. Desperte isso neles, para que cresçam, para que experimentem o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Que cada tribulação que cada um esteja passando seja uma escola de crescimento, no qual eles vão sair aprovados do outro lado e melhores do que quando entraram. Preparados para tomar posse de uma terra que é prometida para si. Em nome de Jesus. Põe tua boa mão sobre nós aqui. Que cresçamos no Senhor. Que nesses próximos dias sejam dias de grandes planejamentos e desafios e de sonhos e visões em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ao nosso Deus. A Ele. Nossa celebração. Nosso agradecimento. Porque Ele é bom.